Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que irão ver essa revisão, né? Mas aí gostaria de desejar a vocês desde já uma ótima semana de avaliação, né? Que dê tudo certo, que permaneçam firmes e fortes, né? Que a gente possa continuar juntos. E eu gostaria de dizer a vocês assim, que dentro de arte eu escolhi 3 conteúdos específicos para a gente revisar, né? Que são de pontas, inclusive cai muito em vestibular, que é o dadaísmo, o surrealismo e o cubismo, né? Para esse primeiro momento de revisões, volta daí para as avaliações, serão esses 3. Antes de dar início, né, ao conteúdo em si, eu queria declamar uma poesia de Dedé, que fala sobre arte, a defesa da arte, e tem muito a ver com a revolução, com a defesa desses 3 movimentos também, em buscar a expressão, a liberdade, e nos mostra também a importância e o poder que a arte tem enquanto protesto, enquanto expressão, enquanto também desafogo, né, dos nossos sentimentos. E aí é um soneto e ele disse: Que culpa tenho eu de ser diferente? Amar as artes porventura é crime? Tudo é mutável e o irreverente não se acostuma com qualquer regime. Contra a vontade rude e indiferente, eu sou amante do sagrado time, que empresta a alma, sofre, cria e sente nojo do poder que oprime. Aprendam isso, gente não se doma, pinchem o meu nome, rasguem o meu diploma, aceito tudo com tranquilidade. Se acharem pouco, cubram-me de lodo, cortem o meu riso, me excomunguem todo, mas não me toquem na dignidade. E com isso, né, eu dou início ao nosso primeiro conteúdo, que é referente ao dadaísmo, né? O dadaísmo ou movimento Dada, como é conhecido, é uma vanguarda, faz parte das vanguardas, né? Na verdade, esses 3 conteúdos que eu escolhi fazem parte das vanguardas europeias, né? E o que são essas vanguardas? É conhecido como um conjunto de movimentos artísticos que vai surgir aí no século XX por boa parte da Europa, né? Cada um com os seus ideais, com as suas defesas, mas sempre no sentido de que a arte tem poder. E aí, como eu disse, né, o dadaísmo também é uma vanguarda, e aí vai surgir também no século XX, e aí foi criado por artistas que eram refugiados da Primeira Guerra Mundial, e tinham como lema destruição, mas também a questão da criação. O objetivo principal de fazer esse tipo de arte era uma arte protesto, né? Que pudesse chocar a população burguesa da época. Porque esse movimento ele vai surgir como um protesto extremo à burguesia, né? A essa elite que dominava, a esses ideais capitalistas. Então é uma arte que não se preocupa com essas questões, né? Que são para além, que nos separam, que divide as classes pré-existentes. Então é algo muito interessante desse movimento, essa defesa, né, essa coisa de querer protestar contra aquilo que não convém para uma sociedade como um todo. E ela também é uma arte espontânea, né, pontuada pela liberdade, né, a liberdade de expressão. É também uma arte pessimista, né, em alguns momentos, justamente por conta dessa elite que domina, né, que está sempre à frente, que menospreza, que exclui, que discrimina, que gera a desigualdade social, política e econômica. E além disso também é uma arte com irracionalidade, que é justamente daí que vai surgir esse nome Dada, né? A gente vê que essa arte, né, ela é considerada ilógica, né? E aí o tema da dadaísmo ou da arte tem tudo a ver com essa coisa radical, com essa coisa fora do comum, com essa coisa que não está preocupado com padrões, né? E que por muitos foi conhecido como uma arte da desordem, né? Mas que não preocupava os artistas porque o objetivo deles era realmente de protestar contra, né, esse padrão pré-estabelecido dessa elite que via esse movimento como desordem, mas na verdade estava expressando e colocando para fora o que é real, né, que é justamente essas desigualdades pré-existentes. E além disso também, uma coisa bem interessante enquanto característica é que eles eram contra essa guerra
essa Primeira Guerra aí mundial, justamente pela questão dos fins que ela tinha, né? Que era essa coisa do capitalismo, de crescer, né? Em cima da população, né? Mais pobre. E além disso também tem outra coisa aí bem importante, que era que eles também eram contra qualquer tipo aí de nacionalidade, nessa coisa ao extremo, e a questão materialista, como eu já tinha dito do começo, desse apego a materiais, né, que leva a esse ciclo aí também vicioso do consumismo, do capitalismo. Enquanto características, a gente vai ter como principal desse movimento será a ruptura, né, com os modelos de arte tradicional, essa coisa morta, essa coisa seca, vazia, que não protesta, que não denuncia, que não busca, né, expressar-se através da arte em defesa do povo, do público, do sentimento, do que é necessário. E também a gente vai ter a questão da frustração, né, com relação à burguesia, pelo fato de querer chocar, né? Então, em algum momento eles se frustravam e também se sentiam frustrados por essa burguesia, né, que se acha o topo de tudo, como foi dito anteriormente. E por ser uma arte de protesto, como eu disse, né, mais uma vez, só para ficar mais sucinto aí para vocês, o dadaísmo vai acabar sendo considerado aí uma arte de desordem por essa burguesia que não admite, né, esses conceitos pré-estabelecidos pelo dadaísmo, que, embora seja considerado ilógico, né, tem toda razão em protestar em defesa do povo, do que é real, do que é necessário, e principalmente com coisas que estão erradas, né? Como a questão do consumismo extremo, a questão do capitalismo e principalmente o favorecimento aí dessa elite em cima das classes desfavorecidas. E a gente segue, né, na sequência a gente vai ter o surrealismo, que vai misturar a questão do sonho com o que é real, que é bem interessante também, é uma arte muito interessante de se trabalhar e também de pensar, né, porque ela nos faz refletir, ela nos faz sair da zona de conforto e buscar metodologias para que a gente possa repensar naquilo que é real, naquilo que é imaginário, naquilo que é necessário, né, e que nos faça também e principalmente lutar por aquilo que é necessário. Vai ser também uma das vanguardas, como eu disse, né, tá entre essas vanguardas aí, que vai surgir em Paris no início do século XX. É um movimento que se originou em relação à questão do racionalismo, né, e ao materialismo. Ela vai ter uma reação contra isso, né, dentro da própria sociedade ocidental, na verdade. E o surrealismo, ele suspende qualquer controle exercido pela razão ou qualquer preocupação estética ou moral, né? É uma arte que não permite que se tenha controle sobre ela, que se determine o que deve ser dito ou pensado, né? Essa coisa muito liberal do que é real e do que é sonho. Na verdade, não tem uma definição separada, é algo que se mistura. Eles acreditam muito nisso, né? De que o sonho ora é realidade, de que o sonho ora é real e vice-versa, né? Enquanto características, a gente vai ter a questão do pensamento livre, né? Super mega importante aí para essa arte surrealista. A expressão espontânea, né? Que eu devo me expressar, que eu devo dizer o que eu estou sentindo, de que deve ser dito o que está vindo à mente, e não aquela coisa rebusca de repensar, de recriar, de oprimir, não, né? O que é para ser dito, deve ser dito enquanto defesa, enquanto protesto, enquanto arte. A questão da criação de uma realidade paralela, que é essa mistura do surrealismo, né? O sonho com a realidade, e a valorização aí também do inconsciente, né? Por essa coisa do sonho é algo muito importante. É tanto que nós, até hoje, temos essa correlação com o sonho, né? Para algumas pessoas é superstição, para outras pessoas é real, algumas pessoas acabam sendo intuitivo com essa cor do sonho, né? Sonha algo, no outro dia acontece, ou acontece parecido, ou se relaciona com aquilo que foi sonhado, enfim. Tem muito a ver também com essa questão da crença do próprio movimento surrealista. Os surrealistas, eles propõem, né, a valorização da fantasia, mais uma vez aí a questão do sonho presente, da loucura, liberando o que vier na mente, como eu disse, né? Então, a fantasia, a loucura, essa coisa da criação espontânea é pura arte e é necessário também para que a nossa alma
ela possa sair da zona de conforto e ela possa sentir de fato aquilo que está em nós, mas que muitas vezes não é dito, é reprimido, é retido, né? Então, o surrealismo tem esse poder imenso de nos fazer sair dessa bolha social. E aí tem outra coisa também, né? Essa liberdade, como eu disse, que vem em mente, sem se preocupar com essa coisa paralela, com essa coisa cotidiana, pragmática, enfim, né? E tem como objetivo principal aí usar o subconsciente, né? Que no caso e os sonhos como fonte de inspiração para a criação de imagens fantásticas, né? Então as obras surrealistas, elas vão surgir a partir do inconsciente, né? A mistura do inconsciente com o sonho, que é o que vai dar uma inspiração aí constante para os surrealistas, para que eles possam criar essas imagens fantásticas. E essas imagens, quando a gente vê, por exemplo, elas se misturam, elas são impactantes, né? A gente vê, digamos, tem uma obra de um olho, né? E aí você vai ver que essa obra ela parece muito real, mas ao mesmo tempo também ela é surrealista, né? Ela não é real, mas a carga, né, emocional dentro dessa pintura, dessa obra, nos faz vê-la de forma bem real, bem presente, bem necessária naquilo que acreditamos, né? E é isso que o movimento surrealista prega, de que a gente consiga estar para além dos nossos sonhos, para além do nosso inconsciente, né? E para além, principalmente, da realidade. É como se a realidade nua e crua ela não existisse, né? É preciso ter alucinações, fantasias, loucura para sobreviver ao mundo real. E de fato, né? É algo bem necessário e importante aí para que a gente sobreviva aos percalços da nossa vida, né? Da nossa realidade. E por fim, a gente vai ter aí outro conteúdo, né? Que é bem louco, assim, mistura também a questão da natureza, da arte com a matemática, bem interessante, e que nos permitem, através de colagens, né? Fazer com que surja essa arte aí, que é o cubismo, que vai surgir na França no começo do século XX, que é mais uma corrente, né, que faz parte aí dessas vanguardas europeias, né, que é esse conjunto de arte, de movimentos artísticos do século XX, surgido, como eu disse inicialmente, em boa parte da Europa. E se caracteriza, né, pela utilização de formas geométricas para representar aí a natureza. Então, vai se utilizar de formas. A característica maior, né, como identificar uma obra cubista a partir das formas geométricas. Vai se utilizar muito de formas, como a questão de cubos, de cilindros, de esferas, entre outras formas aí que são bem utilizadas pelo cubismo, né? Mas essas três se predominam nessa criação e recriação dessa arte. Foi fundado, né, em Paris pelo espanhol Pablo Picasso e o francês Georges, né? Essa arte foi fundada por eles dois, representada, como eu disse, por figuras, né, da natureza, né, a partir de formas geométricas, né? O artista, né, os artistas cubistas, eles deviam ter, na verdade, o compromisso em utilizar a aparência real das coisas, né? É algo que bem característico também aí dessa arte. E ela também é considerada uma arte mental, né? Onde cada aspecto da obra deve ser estudado de forma individual. Então, trabalha muito com essa coisa da mente, né? Porque a identificação é a mistura de forma geométrica com imagens da natureza através de colagem, né? Então, é algo bem intenso, né? E que requer o uso, né, mental e esse estudo mais pragmático, mais delicado e exclusivo e de modo, principalmente aí individual, como eu disse anteriormente. E só repetindo, né, as formas geométricas presentes de forma predominante vai ser os cubos, os cilindros e as esferas, né, que são formas aí bastante úteis e as principais, de fato, utilizadas pelo movimento cubista. Enquanto características, a gente vai ter a utilização dessas formas geométricas, que é o ponto-chave aí dessa arte,
a reconstrução de imagens através do uso da colagem, porque é como se a gente fizesse da seguinte maneira, né? Pegasse pedaços, né, de coisas, de pessoas, e fosse juntando, tentando formar uma nova imagem, onde possa predominar naquelas imagens que a gente consiga identificar essas formas geométricas, né? Não é simplesmente sair cortando, colando várias coisas, não. É preciso identificar, de fato, se ali há formas geométricas e quais são essas formas presentes, para que a gente perceba se é ou não uma arte cubista, tá? E, além disso, também, a questão das cores que são utilizadas, né? São utilizadas cores muito fechadas, como o branco, como o preto, como o cinza, como o marrom. Então, é basicamente isso, né? O cubismo, ele é justamente essa utilização de fórmulas geométricas a partir de imagens da natureza, né? Onde essa arte, ela se dá a partir do processo de colagem, né? Bem simples, certo? Então, era isso, né? A revisão desses 3 conteúdos. Vejam que são 3 conteúdos que fazem parte da mesma vanguarda, que se assemelham enquanto ideais, né? Que trabalham com essa coisa da mente, e que é importante para a gente, né, enquanto estudante, enquanto vestibulando, principalmente, porque são conteúdos que caem muito no vestibular. E eu tentei trazer para essa revisão as coisas principais dessas 3 vanguardas europeias, né? Claro que não é só isso que essas artes tratam, mas do ponto essencial do que é importante a gente colocar em mente, saber, para conseguir identificar essas 3 artes em atividades, em provas, né, de vestibular, creio que foi o necessário, né? Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite e desejo a vocês bons estudos. Qualquer dúvida, estou no privado, podem me procurar. E além disso, também no mural, há alguns dias, né, já está a correção de todas as atividades anteriores e nós temos também desses 3 conteúdos que vocês podem dar uma olhada, dar uma revisada para auxiliar e ajudar ainda mais na compreensão do conteúdo, certo? Tchau, tchau, até a próxima.